Então, primeira questão da UFMG, né? A dose letal, ou seja, a quantidade de um pesticida capaz de matar 50% das cobaias que recebem essa dose, é expressa em miligramas do pesticida por quilograma de peso da cobaia. Tá? Esse quadro apresenta os dados da solubilidade em água e da DL50 de 3 pesticidas. Tá? Aqui passa helicóptero, além da natureza nós temos também um heliporto aqui perto. Então, mas vamos seguir. O que vocês têm aí? Ó? Pesticida, né? Tem 3 pesticidas aí, o DDT, aí a gente pode chamar de Paration ou Paration, Malathion ou Malathion, como queiram, tá? Então a gente tem a solubilidade em água, tá em miligramas por litro, e tem também a DL50 em miligrama por quilograma, de cada um dos 3 pesticidas, do DDT, do Paration e do Malathion, tá? Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o pesticida com maior potencial, olha só as perguntas, com maior potencial de se espalhar no ambiente por ação das chuvas, tá? E aquele com maior toxicidade vê que a questão te dá a solubilidade e a DL50, tá? Então, qual é o mais provável de se espalhar na água, né? Por exemplo, pela água da chuva? É o que tem maior solubilidade. Qual desses aí tem maior solubilidade? É só ir lá na coluna de solubilidade e olhar os valores, né? O Malathion ou Malathion, que é 145, tá? E qual é o mais tóxico? Qual é o de maior toxicidade, tá? Vejam que aí tem a dose letal, né? A dose para matar 50% das cobaias. Então, será mais tóxico aquele que tiver a menor DL. Quer dizer, ele mata em menor concentração. Então, ele é mais prejudicial. Ele é o mais tóxico. Então, a nossa resposta vai ser aquela que tem o maior valor da primeira coluna e o menor valor da segunda. Portanto, o de maior solubilidade é o Malathion, ou Malathion, como preferirem, tá? E o de menor DL, menor dose letal, né? O mais tóxico é o Paration. Portanto, respectivamente, Malathion e Paration estão aí na letra D de dado. E é essa que vocês marcam, tá? Questão 2. Essa questão aí já foi do Enem. O Enem cobra muitas questões de cálculos químicos, muitas questões de soluções, vamos estar sempre espertos para isso, tá? Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantas de cana-de-açúcar, que já contém teores médios de nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, né, o N, P e K, iguais, aí tem as concentrações em miligrama por litro, né, miligrama do nutriente por litro da vinhaça, tá bom? Então aí nós temos 357, 60 e 2034, respectivamente. Está aí a fonte, né, de onde foi retirada essa informação, da Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Aí vem a pergunta. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça será mais próxima será aproximadamente, tá? Então vejam, gente, aí ele falou do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas na hora de perguntar ele está perguntando somente do fósforo, tudo bem? Então o que a questão está nos informando? Que para cada 1 litro de etanol são 18 litros de vinhaça, tá? E nessa vinhaça, nesse resíduo aí da produção do etanol, a concentração de fósforo é de 60 miligramas para cada litro. Então eu fiz logo esse cálculo aqui, ó. Vejam só. Se para cada 1 litro são 60 miligramas, para os 18 litros produzidos aqui, X. O que foi esse X que nós calculamos bem aqui em gramas e deu 1,08 grama, né? Porque deu 1080 miligramas. Ou seja, 1,08 grama de fósforo. Essa é a massa de fósforo produzida para cada 1 litro de etanol. E qual é a pergunta da questão? Para 27 mil litros de etanol. Então é só fazer uma proporção, gente. Outra regrinha de 3. Se para cada litro de etanol nós encontramos 1,08 grama, para os 27 mil litros encontraremos X. É só multiplicar 1,08 por 27 mil litros. Isso vai dar 29.160 gramas.
aproximadamente 29, né? Aproximadamente que ele quer aí, tá? Aproximadamente 29 quilogramas, dividir por 1000, tá? Na letra B tem exatamente 29, vê que ele aproximou, né? Nós encontramos, na verdade, 29,16 quilogramas. Na letra B nós temos 29, por isso a resposta é a letra B. Tudo bem? Questão 3, uma questão simples, né, mas bem inteligente da FUVEST. Questão de concentração em grama por litro, gente. Uma concentração muito simples, tá? Uma questão simples, mas está aí. Vestibular da FUVEST, né? Só que dentro de um contexto muito bem legal. Ó, considere 2 latas do mesmo refrigerante. Uma na versão diet, outra na versão comum. Tá? O mesmo refrigerante, só que um tem açúcar, o outro não tem. Essa é a diferença. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. Tá? A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto com uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto que a versão diet não contém açúcar, apenas uma massa desprezível de algum adoçante artificial. Umas gotinhas ali que ele não vai considerar essa massa. Tá? Então, pesando-se as 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Tá? A latinha do refrigerante comum pesou 331,2 gramas. A latinha do refrigerante diet, 316,2 gramas. Está na tabelinha de vocês aí. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro do açúcar lá no refrigerante comum é de aproximadamente, tá? Gente, refrigerante comum, refrigerante diet. Qual é a única diferença entre eles? O açúcar. O comum tem açúcar, o diet não. Quando vocês subtraírem, né, para saber a diferença entre as 2 massas, deu 15 gramas. Logo, isso corresponde a 15 gramas de açúcar. Tá? Isso aqui são 15 gramas de açúcar numa latinha de 300 ml. Tá? Então quer dizer que em 300 ml do refrigerante comum, nós temos 15 gramas de açúcar. Ele pede a concentração em gramas por litro. 1 litro são 1000 ml. Tá? Então se em 300 ml tem 15 gramas, em 1000 ml, que é 1 litro, vai ter X. Quando eu fizer aqui produto dos meios igual aos extremos, esse resultado vai dar 50. 50 está na letra E. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra E. Tá? Se alguém optou aqui por usar em litros, não tem nenhum problema. 0,3 litro tem 15 gramas. 1 litro, X. Fez o mesmo cálculo que eu, vai dar absolutamente a mesma resposta. Tranquilo? Quarta questão. Também uma questão simples, né, que relaciona aí a concentração em grama por litro. Gente, grama por litro, miligrama por litro, grama por mililitro, micrograma por metro cúbico, não interessa, né? Nós temos uma relação entre massa de soluto e volume de solução. O raciocínio é absolutamente o mesmo. Tudo bem? Com a finalidade de tornar os refrigerantes tipo cola mais agradáveis, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,6 grama por litro de refrigerante. Cada litro de refrigerante tem 0,6 grama de ácido fosfórico. Aí a pergunta é o seguinte: qual o número máximo de latinhas de 300 ml desse refrigerante que um indivíduo de 42 kg pode ingerir por dia? Tem uma observação importante aí, uma nota que é da própria questão. É recomendado que o limite máximo de ingestão diária do ácido fosfórico seja de 5 mg por quilograma de peso corporal. Essa dose varia de pessoa para pessoa. Para cada quilo do nosso corpo, né, da massa do corpo da pessoa, a gente pode ingerir 5 mg desse ácido por dia. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, questão 4. Para cada quilo da pessoa, são 5 mg que podem ser ingeridos. Como essa pessoa aí da questão tem 42 kg, quanto, né, em grama, né, qual a massa do ácido fosfórico que ele pode ingerir? Aí nós calculamos aqui, tá? Deu 210 miligramas, que eu já transformei para grama, corresponde a 0,21 grama. 1 grama são 1000 miligramas, tá? É só pegar esse valor e dividir por 1000 que eu tenho em grama. A natureza? Tá? Então vejam, cada litro do refrigerante tem 0,6 grama do ácido fosfórico. Ora, se nós temos 0,6 grama do refrigerante em cada litro de refrigerante,
Para eu ter 0,21 grama, qual o volume do refrigerante que a pessoa pode tomar? 350 mililitros, tá? Aí a questão pergunta quantas latinhas de 350 mililitros a pessoa pode ingerir. Ora, 350 mililitros é o máximo que ele pode tomar. Isso corresponde apenas uma latinha, por isso que a resposta está aí na letra A. Tudo bem? Questão 5. Essa quinta questão também é do Enem, tá? Tem muitas questões do Enem, se vocês forem procurar aí, tem muitas questões que já caíram no vestibular do Enem que relacionam com essa, né, com as concentrações de soluções. Eu vou tentar mostrar algumas delas ao longo aí desse nosso estudo, tá bom? Quinta questão, então. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg por quilograma do solo. 30 mg de naftaleno para cada 1 kg de solo. 1 kg são 1.000 gramas, né, turma? Para o solo agrícola e 0,14 mg para água por litro, né, de água subterrânea. Tá? Então, 0,14 miligramas de naftaleno para cada litro da água subterrânea. Aí vem a pergunta. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se 500 gramas de solo e 100 gramas de água, conforme o quadro apresentado a seguir. Gente, vê que a referência que a questão nos dá, olha, o solo é de 30 miligramas de naftaleno por quilo de solo. Por quilograma de solo, por 1.000 gramas de solo. Tá? E para a água, 0,14 miligramas do naftaleno por litro de água. Tá? Então, o que vocês têm aí na tabela? Solo 1 e solo 2. Então, eu vou jogar isso para 1 kg de solo. E nas outras 3 amostras, água 1, água 2 e água 3. Isso aí eu preciso jogar para 1 litro. Tá bom? Então, essa questão, se vocês quiserem, vocês fazem ela muito rapidinho. Por quê? Porque a informação que a questão me dá é para meio quilo. 500 gramas. Eu preciso jogar para 1 quilo. O que eu devo fazer? Muito bem. Só multiplicar por 2. Se eu sei em meio quilo, quero em 1 quilo, multiplica por 2. Tá bom? Então, vejam aqui. Ó, solo 1, solo 2. No solo 1, tem 1 vezes 10 a menos 2 gramas de naftaleno para cada meio quilo de solo. Então, para 1 quilo inteiro seria quanto? 2 vezes isso. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 grama, certo? Que isso aqui fica 20 vezes 10 a menos 3 grama, que corresponde a 20 miligramas do naftaleno para cada 1 quilo do solo, tá? Aí na tabela está para meio quilo. Quando eu multipliquei por 2, joguei isso para 1 quilo. E só arrumei isso aqui para miligrama, tá? Então, no solo 1 tem 20 miligramas para cada quilo de solo. Pode ser até 30. Então, o solo 1 está ok. Solo 2. São 2 vezes 10 a menos 2 gramas para 500 gramas, para meio quilo. Logo, para 1 quilo vai ser o dobro disso. Tá? Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 2 grama. Isso é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 3 grama. 10 a menos 3 grama é miligrama, então fica 40 miligrama para cada quilo. Opa! A quantidade máxima é 30 por quilo. Aqui passou, aqui deu 40. Então, esse solo 2 necessita da remediação, da biorremediação. Tá? Só com isso aí tu já matou a questão, porque só tem uma opção que é possível de se marcar. Tá? Mas vamos fazer da água também. Da água, vocês têm o seguinte, as quantidades que estão na água 1, água 2 e água 3 da tabela são para 100 ml de água subterrânea. E eu quero para quanto? Por litro. Eu quero para 1 litro. Gente, 1 litro são 1.000 mililitros. Se eu sei em 100 mililitros, quero saber em 1.000, basta multiplicar por 10. Entenderam? Quando eu pegar os valores água 1, água 2 e água 3 e multiplicar por 10, eu já passo a ter o valor por litro. E aí é só comparar. Eu fiz aqui, ó, água 1 tem 7 vezes 10 a menos 10, 7 vezes 10 a menos 6 grama. Só que isso é para 100 mililitros. Como eu quero para 1.000,
Tá ouvindo a natureza? Os macaquinhos? Fica ligado, nós estamos aqui no meio do mato. Tá? Então eu vou multiplicar isso aqui por 10. Vai ficar quanto? 70 vezes 10 a menos 6 grama. Tá? Isso aqui vai corresponder, gente, a 70 vezes 10 a menos 3 miligrama, que é 0,070 miligrama para 1 litro. Tá? Então 0,07 miligrama por litro é menor do que 0,14. Tá? Por analogia, as águas 2 e 3 já estão feitas, né? Porque uma é 7, outra é 8, outra é 9. Então uma vai dar 0,07, a outra vai dar 0,08, a outra vai dar 0,09. Nenhuma chega lá nos 14, tá? Por isso que a única amostra dessas aí que precisa de biorremediação é o solo 2. Portanto, a resposta está na letra B de bola. Tudo bem? Qualquer dúvida, voltem esse vídeo, voltem o anterior. Qualquer dúvida, voltem lá nos cálculos químicos. Fiquem sempre, né, espertos aí. Vocês têm essa vantagem de voltar e repetir quantas vezes quiserem uma explicação aqui. E qualquer dúvida, podem nos comunicar aí, que estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima.